Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Não é porque é a Silvier, que apresenta Cidade Alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no cais Colina Azul. E meu pai teve 2 AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, que é doido mesmo, até conhece, Cajuru, doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai, e agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Oi, eu sou Marise Martins Moraes, estou aqui para agradecer Cajuru, agradecê-lo pela bondade, pelo enorme coração e a generosidade dele. A gente o procurou e ele nos atendeu de pronto, em tempo recorde, num prazo recorde. Eu tenho uma sobrinha que estava com um problema muito sério e foi atendida, já operou e já está muito bem em casa. Então a gente quer agradecê-lo, só agradecer a generosidade dele e desejar que tudo de bom ocorra a ele. Que ele seja, que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele é. É isso que eu desejo para o Cajuru. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Comunicando. Em Brasília, 1h30 da tarde desta terça-feira, 19 de junho de 2018. Aqui, Goiânia, Goiás, começa sem perder tempo a edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás, pelas 28 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. E vocês podem comentar tudo. E, por favor, comentem cada vez mais, pois o programa de hoje é absolutamente impossível de não ser visto. Quentíssimo. E, por fineza, façam seus comentários apenas no facebook.com/Cajuru Goiás, a página Selo Azul. Agradecidíssimo por mais de 3.615.000 seguidores e acessos. Aqui do Gabinete 44, Gabinete da Verdade, da Justiça ao Vivo, a pauta do dia. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões em especial, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Em especial a todo o estado de Goiás, pois 100% se trata de um assunto local. Prometo inicialmente a cada um não baixar o nível, jamais. Mas também não tenho sangue de barata. Há coisas que você ouve que você não suporta. E eu, graças a Deus, tudo que eu ouço, eu respondo com provas documentais, visuais, cabais. E calo, graças a Deus, como calei até hoje, qualquer um que desejou me atacar.
Este é o programa que eu não desejava apresentar. Para mim, iriam brigar as ideias e não os homens. E para mim, o nível de discussão na pré-candidatura ao Senado Federal por Goiás seria melhor, com conteúdo, pois é isto que a população goiana espera. No entanto, na última sexta-feira, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi entrevistado, aliás, perdeu feio para a afiliada da Globo na audiência, ao contrário do dia que eu fui o entrevistado, e a Rede Record de televisão, na minha entrevista, venceu a afiliada da Globo por 21-13. Marconi Perillo respondeu às perguntas. De repente, a jornalista Silvie Alves fez o seguinte questionamento ao ex-governador Marconi Perillo, e aí eu vou misturar com Cajuru desmoraliza, com tem que rir, o que mais, Laerte Vasques? Cajuru responde, pode ser? Então, manda para o ar. Vejam a pergunta que a jornalista Silvie Alves fez em rede estadual, na Record. Toda sexta-feira, entrevista pré-candidatos. Eu fui o primeiro a ser entrevistado, inclusive, obrigado. E vejam a resposta que o ex-governador Marconi Perillo deu quando ela citou o meu nome, Jorge Cajuru. No ar. Senão o Brasil acaba sendo uma rixa, pelo menos a população, os olhos da população. Cajuru, ele esteve aqui, na nossa primeira, não foi? A primeira entrevista que ele fez? E ele fez duras denúncias, segundo entrevistado, Mayara, obrigada, coração. Ele fez duras denúncias contra o senhor, inclusive denúncias que correram já na justiça. Eu acho que ele gosta de falar de mim porque eu acho que dá embora pra ele. Aí é mais tem que rir, né? Então o Cajuru gosta de falar do Marconi Perillo porque dá ibope. Falar do Marconi Perillo dá ibope. Primeiro, parabéns a Silvie Alves, porque ela falou de duas denúncias que eu fiz que estão na justiça. Ainda estão. Não foram arquivadas. Ainda estão. Perfeito? Como agora apareceu outra. Bom, governador, porque como o senhor teve 4 mandatos, e veja como estou calmo, hein? 4 mandatos, é normal chamá-lo de governador. Governador Marconi Perillo, realmente o senhor tem razão. O sexteto deve concordar comigo. Falar do Marconi Perillo dá ibope. Dá ibope. Dá ibope como falar do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha, do Fernandinho Beiramar, porque todos os assuntos em que a gente tem que falar de Marconi Perillo são assuntos do quê? De corrupção. Ou seja, é um ibope negativo e não positivo. Eu lhe desafio a apresentar uma matéria positiva que o Brasil mostrou a seu respeito nos últimos anos como governador de Goiás. E tanto que falar do senhor da ibope, Marconi Perillo, que o diga o Jornal Nacional da Rede Globo. Manda pro ar. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, pelo crime de corrupção passiva. Cansei de dar dinheiro para Marconi Perillo através do Jaime Rincon.
Cansei de dar dinheiro para Marconi Perillo através do Jaime Rincon. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa que você terá no Jornal Nacional. Hoje começa às 8h35, hora de Brasília. Até já. 2 ex-executivos da Odebrecht relataram pagamentos de Caixa 2 para as últimas 2 campanhas do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Alexandre Barradas, ex-diretor superintendente da Odebrecht, diz que conheceu o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, em 2010. Ele teria ido à casa de Perillo para combinar como seria feito o pagamento da construtora para a campanha dele. Eu cheguei, fui recebido, ele me levou para uma sala, chamou o Jaime, me apresentou e disse que Jaime já estava instruído e que ele seria a pessoa que eu deveria operacionalizar o que foi definido no encontro dele com Fernando Reis. Jaime Rincon é presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas e está no cargo desde 2011. Segundo o delator, Marconi e Fernando Reis, ex-executivo da Odebrecht, tinham definido o repasse de R$2 milhões para a campanha. A Odebrecht estava de olho num projeto de saneamento para as cidades goianas do entorno do Distrito Federal. Nesse encontro, Fernando Cunha Reis, o meu líder, conversou com o governador que nós teríamos interesse em acessar esse projeto, em trabalhar nesse projeto, e aí acertou a ajuda de campanha com vistas no futuro. Esse é um caso específico, que tinha uma coisa visualizada. Alexandre Barradas também disse que Marconi sabia que as doações eram Caixa 2. Nessa conversa sua com o então candidato, Marconi Perillo, estava bem claro que o valor seria não contabilizado. Totalmente claro. Os delatores disseram que 4 anos depois, em 2014, a Odebrecht voltou a repassar dinheiro para Marconi, que disputava a reeleição ao governo de Goiás. Ele era o favorito nas pesquisas e a empresa teria repassado, então, R$8 milhões ao candidato, 4 vezes mais do que na campanha anterior. O valor teria ficado abaixo do que o governador queria. No elevador, ele me disse: minha expectativa de uma contribuição da Odebrecht é da ordem de R$50 milhões. Esse governador, R$50 milhões é uma contribuição que é absolutamente inviável. Foi uma doação de R$8 milhões que foi feito. A PGR afirma que, com a posse de Marconi, os contratos da construtora Delta no estado passaram de 5 para 70 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça resolveu dar prosseguimento a uma ação penal contra o governador de Goiás, Marconi Perillo. O processo é um desdobramento da Operação Monte Carlo de 2012. A Polícia Federal prendeu 14 suspeitos de desviar dinheiro da empresa de saneamento de Goiás para pagar festas e dívidas de campanha do PSDB no estado. Oi, Jair, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Você ligou? Liguei. Ontem eu não quis falar na frente do Beto e do Zé. O que tiver do Toninho lá no contrato da Saneago, a gente acomoda no novo. O que tiver do Toninho lá no contrato da Saneago, a gente acomoda no novo, sem problema nenhum. Depois o senhor fala para ele me procurar. Depois eu falo com você pessoalmente, tá? Ah, é? Tá. É. Mas é isso que qualquer coisa você fala para me procurar. Tá, depois eu falo com você pessoalmente. Acho que pode ser uma boa alternativa, mas eu converso, tá? Tá bom, nós falamos pessoalmente então. Um abraço, tchau. Policiais apreenderam documentos na sede do partido e na empresa de saneamento. Oi. Carol, pelo amor, deixa eu te falar, você tem que andar logo com isso. E tem que arrancar as coisas das minhas gavetas lá. As minhas 4 gavetas lá, tem que arrancar tudo de lá. Não, a senhora tá tudo pronta, já estamos saindo. Meu Carol, eu tô falando da minha gaveta. Tá bom, eu vou tirar. Pelo amor de Deus. Logo, nós já estamos prontas já. Pois é, tem que tirar. Agora eu tô preocupada com esse CPU aí, desse seu aí. Não, eu já tenho sacado. Os outros meninos estão carregando, né? O Ivan já carregou, a Aida já carregou dela, o Velan já carregou dele. Não, então, Ivan, Carol, junta então lá das minhas gavetas, põe uma caixinha e traz pra mim. Oi. Lá no 83 já não tem nada não, né? Nenhum documento não, né? Não, lá já pedi para dar uma olhadinha lá, eu acho que não tem não. É porque hoje foi no T9, tá? Foram? Foram. Pois é, eu já pedi para o pessoal lá, pedi para mais uma vasculhada, já a turma da Glorinha.
E vou dar mais uma ligada lá então. Tá, é bom tomar essa precaução, né? Isso, eu vou falar com ele, vou ligar lá agora. Tá, e o restante, aqueles outros que estavam lá, estão comigo, viu? Mas você acha que do nosso lado não tem problema não, né? Não, não sei não. Eles só levaram o computador. Não, levaram a documentação toda e os computadores. A nossa documentação? Não, a nossa está comigo. Tá certo, deixa bem guardado, hein? Não tinha nenhum papel, nenhum rascunho, nada lá não que eles pegaram? Não, doutor Justo não tinha nada assim que comprometesse, a não ser por muita falta de sorte, né? Só computador, porque do Marconi também nós não deixamos levar, porque não tinha mandado. Pois é, então, aí nosso não foi nada, só foi a prestação do computador, né? Não, e também nem foi, porque o Rodrigo foi esperto, ele deletou. É, né? A hora que ele ficou sabendo que a polícia tinha voltado, ele foi lá no computador e deletou tudo. É, mas nós tínhamos cópia, tem disquete, Tem cópia. Tá certo. Então agora é rezar e aguardar para ver o que vai dar, né? Esses todos, meu Deus do céu. E novas gravações da Polícia Federal, a que o Jornal Nacional teve acesso, mostram a influência de Carlinhos Cachoeira na nomeação de funcionários públicos no governo de Goiás, comandado por Marconi Perillo, do PSDB. A conversa foi gravada no dia 11 de abril do ano passado. O governador de Goiás, Marconi Perillo, também do PSDB, autorizou contratações de pessoas selecionadas por Cachoeira. Hoje, Perillo esteve no Ministério da Fazenda, em Brasília. Ele evitou a imprensa e não atendeu aos pedidos de entrevista. O Superior Tribunal de Justiça mandou para a Justiça Federal de primeira instância processos contra 2 ex-governadores, os tucanos Marconi Perillo, de Goiás, e Beto Richa, do Paraná. Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, é investigado por crime eleitoral e corrupção passiva. Uma das investigações contra ele foi despachada hoje para a Justiça Federal. Bem, para não ficar longo, eu escolhi apenas estes assuntos abordados e denunciados pelo Jornal Nacional da Rede Globo em rede nacional. Agora, pasmem, nos últimos anos, em casos de corrupção, o nome de Marconi Perillo foi denunciado pelo Jornal Nacional da Rede Globo rigorosamente 83 vezes. Isto significa o quê? Que ele pode pedir música no Fantástico quantas vezes? 27. O senhor é o governador do Brasil recordista no Fantástico. O senhor pode pedir música 27 vezes, 27 vezes 3, 83 vezes nos últimos anos o seu nome foi denunciado pelo Jornal Nacional da Rede Globo. E aqui eu tenho todos. Se quiser, cada dia eu coloco. Tem o Jornal da Record, o Jornal do SBT, Jornal da Band. Escolhi o de maior audiência, o Jornal Nacional. Agora vamos deixar a televisão. Já que o senhor disse que falar do senhor Marconi Perillo da Ibope, quando respondeu sobre Jorge Cajuru, que eu falo do senhor porque o senhor da Ibope, o senhor viu o Ibope que o senhor dá para o Jornal Nacional, né? O senhor, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, o senhor viu, né? Fernandinho Beiramara, porque só tem caso bom, né? Não tem caso de corrupção, não tem nada, né? Só coisa boa, só coisa legal, né? Agora vamos ver a mídia impressa. Os jornais, os maiores jornais do Brasil e, por fim, uma revista que mostra definitivamente quem é Marconi Perillo e que muitos dos goianos nem têm noção desta denúncia que foi feita, deste levantamento que foi feito e que a imprensa corrupta, em sua maioria absoluta em Goiás, ignorou completamente. Também o senhor dá muito ibope à imprensa escrita, porque lá fora o senhor não a tem na mão, ou seja, no bolso, o senhor não a compra como aqui em Goiás. Manda pro ar. Juiz cita Marconi Perillo e irmãos Batista sobre isenção de impostos em Goiás. O jornal Estado de São Paulo denuncia o maior crime fiscal da história do Brasil.
o governador Marconi Perillo concedeu perdão fiscal de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o grupo JBS Friboi. Jornal Folha de São Paulo denuncia o governador Marconi Perillo por mais uma corrupção de recebimento de propina da construtora Delta. Investigação começa no Superior Tribunal de Justiça. A revista Exame escancara o maior segredo do governador Marconi Perillo, que ele jamais imaginava ser descoberto. A denúncia trata-se dos governadores mais ricos do Brasil. Marconi Perillo, PSDB Goiás, em 6º lugar. Valor do patrimônio declarado ao TSE, R$ 3.781.522. Bem de maior valor declarado, rebanho de bovinos, bufalinos e equinos no valor de R$ 1.282.000. Agora você confere o perfil do Goiás na ferramenta Estados Brasileiros. Bufalinos, bovinos, hein? Olha, criação, fazendas. Vocês sabiam? 6º governador mais rico do Brasil ganhou na Mega Sena? Foi com salário de governador, de deputado? Pois antes de entrar na política, o senhor era auxiliar de garçom no bar de seu pai na Praça da Cirrose. Tem como explicar esta fortuna? Também escolhi só um pouco do que os maiores jornais do Brasil e, por fim, a revista Exame já falaram do senhor do ano passado para cá, mostrando tanto que o senhor dá ibope à televisão, aos jornais, ao Cajuru, quando se fala do senhor, tamanha a sua importância. Como tamanha a sua cara de pau, não só em denúncia de corrupção, como também denunciamos suas mentiras. Ele respondeu na Rede Record de televisão, na última sexta-feira, como entrevistado, Rede Record Goiás, em rede estadual, a uma outra pergunta da jornalista Silvia Alves em relação ao centro diabético, e vejam a cara de pau, o que ele teve condições, eu não consigo imaginar. Aí realmente é demais. Será que ele acha que toda a população goiana é idiota de acreditar nisto no ar? E aí, em contrapartida, o senhor também apoiou um projeto dele, que foi o Hospital do Diabético. A gente queria entender se houve uma conversa entre os dois. Eu recebi uma comissão de vereadores, Priscila, TJ, a doutora Cristina, a Sabrina, e outros vereadores que foram da CEL, que foram pedir também em nome dele essa questão da clínica de diabetes. E na mesma hora eu autorizei, o Leonardo teve toda a boa vontade, o governo federal também, e agora o governador Zé Hélio, depois que eu iniciei todo o processo, o governador Zé Hélio vai inaugurar a central de diabetes, totalmente custeado pelo governo estadual. E a decisão de criar foi minha. Como é que é? Até o Vitor começou a rir aqui, e até o Laerte Vasques. Como é que é? A criação do centro diabético foi do senhor, foi minha? Onde, cara pálida? Onde o senhor criou o centro diabético? O senhor nunca imaginou, está na política há mais de 30 anos, nunca imaginou criar um hospital diabético, um centro diabético, que é o primeiro do Brasil? Nunca! Não seja mentiroso, descarado dessa forma. Para que fazer isso? Eu atendi os vereadores em nome dele, ou seja, em nome do Cajuru, né? Os vereadores foram lá porque eles quiseram e vieram dizer a mim: Cajuru, podemos? Eu falei: pode, só que eu não vou. Mas e se ele aceitar? Se ele aceitar, eu até agradeço, como agradeci. Um bem maior. Agora, fazer propaganda mentirosa agora e dizer que ele que fez tudo, o senhor não fez nada. O senhor saiu do governo logo depois, e quem começou a cumprir a palavra e cumpriu até agora, sejamos honestos, é o José Eliton, que, diferentemente do senhor, não mente. E outra coisa, não está custeando tudo, não, senhor. Tem verbas federais que vão bancar e que eu vou provar ao senhor e a toda a sociedade goiana até o final do ano
que o centro diabético não vai custar nenhum centavo para o Estado, embora a boa vontade inquestionável de José Eliton e do secretário estadual Leonardo Vilela, que eu jamais vou deixar de reconhecer, até porque não são mentirosos como o senhor, são grandiosos e reconhecem quem é o verdadeiro criador do centro diabético. Agora veja bem, o tanto que ele é mentiroso, ele falou de uma forma para a Rede Record de televisão, dando crédito a ele, que ele criou o centro diabético. No entanto, meses atrás, dando entrevista à Rede Bandeirantes de rádio para todo o Brasil, no programa do Datena, que perguntou para ele algo, o que ele falou sobre o centro diabético? Totalmente diferente do que ele falou para a Record. Ou seja, duas caras. É mentiroso demais, ao extremo. Por isso que eu chamo de mitômano. É quem tem compulsão por mentira. Ele mente descaradamente e pronto, acabou. Como é que você pode dizer algo para a Rede Record de televisão no estado de Goiás e algo em rede nacional na Bandeirantes para o Datena? Querem a prova? No ar. Como é que seria essa disputa ao Senado exatamente com o Cajuru? Eu não gostaria de enfrentar o Cajuru em lugar nenhum. Eu, sinceramente, conhecendo o Cajuru, não gostaria de enfrentar o Cajuru em lugar nenhum. Mas como é que o senhor analisa? Isso é uma pergunta quase que pessoal, que o senhor já estava esperando essa pergunta. Ô, Datena, há uma causa que ele abraçou, que é a causa do diabetes. É difícil, não? O que ele falou, repita, para não ter uma dúvida, nenhuma dúvida. Há uma causa, e ele disse de quem que é a causa? Ele falou, a causa dele, do Cajuru, a causa do diabetes. Ele começou a explicar e depois continuou a entrevista. Só essa parte que vale para provar que ele disse algo na Record, que ele era o criador, que ele que fez tudo, e para o Datena ele disse que não, que é a causa do Cajuru. Repita, por fineza, para não haver dúvida. Ô, Datena, há uma causa que ele abraçou, que é a causa do diabetes. Há uma causa que ele abraçou, perfeito? Cabe até uma legenda aí depois. Há uma causa que ele abraçou, que é a causa do diabetes. Ele quem, cara pálida? O senhor falou de Cajuru, porque o Datena perguntou do Cajuru para o senhor. Né? Veja como eu estou calmo, lhe chamando de senhor, embora não seja merecedor. Agora, Vossa Senhoria tem a cara de pau de ser covarde com seus amigos, como José Eliton, vice-governador, como o secretário estadual de saúde, Leonardo Vilela, pois o senhor se apresentou diante da Record, contrariando os depoimentos que estes dois deram para toda a imprensa de Goiás. O seu vice, atual governador José Eliton, e o seu preferido e amigo secretário estadual, Leonardo Vilela. Vejam bem a diferença e vejam bem como é traíra também esta figura chamada Marconi Perillo, que está prestes ao seu enterro político, sem nenhuma dúvida. Tanto que está em quarto lugar agora nas pesquisas, pesquisa Lupa, encomendada pela senadora Lúcia Vânia, ele é o quarto colocado agora, ok? Graças à população goiana, Cajuru continua em primeiro lugar. Ele é o quarto agora e já admite ser candidato a deputado federal. Essa é a realidade para quem não sabe. Então veja a diferença do que ele fala para os seus companheiros de partido e de governo. O atual governador, vice, José Eliton, e o atual secretário estadual da saúde, Leonardo Vilela, que não é atual, sempre foi o secretário dele. Vejam a diferença. O Jorge Cajuru foi uma inspiração, ele sempre lutou muito por essa bandeira, por essa agenda. Eu fico feliz de estar nessa agenda juntamente com o Jorge Cajuru. Obrigada. Secretário Leonardo Vilela. Secretário, uma novidade aí no sistema de atendimento de saúde do Estado é o centro de diabetes. Pergunta do ouvinte, o Pedro Granja, lá do Balneário Meia Ponte, diz aqui, sou diabético, quais são os procedimentos para fazer parte aí desse programa? Lembrando também que é uma proposta do vereador Jorge Cajuru, né, do PRP. Muito bem lembrado, justiça seja feita. Quem levantou essa bandeira foi o vereador Jorge Cajuru e vai inaugurar daqui uns dias. Eu vou quebrar um pouco um protocolo aqui. E antes de falar, no que diz respeito ao Centro de Apoio ao Diabético, eu queria que viesse aqui
dar seu boa tarde, falar do dever de justiça e de consciência. É uma pessoa que lutou muito para que esse momento acontecesse. Agora há pouco, ao assinar ali como testemunha, eu ouvi ele falando atrás que hoje é o dia mais feliz da vida dele. Então, eu gostaria que ele desse seu boa tarde aqui hoje. E me permitam todos os parlamentares aqui presentes, todos os políticos aqui presentes, o vereador Jorge Cajuru, para que desse seu boa tarde. É muito importante porque quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Já cumprimentando o vereador Jorge Cajuru, comentar aqui como surgiu esse Centro Estadual de Apoio ao Diabético. Ele surgiu, governador Zé Hélito, a partir de um sonho do vereador Cajuru, que procurou outras instâncias, não conseguiu apoio, e até agora o Cajuru teve a iniciativa de ir lá no Ministério da Saúde para conseguir lá 6 milhões de reais do Ministério para ajudar na implantação e no custeio no primeiro ano. Bom, vejam, sentiram a diferença de quem é honesto, não mente, dá crédito com todo o prazer ao verdadeiro criador do Centro Diabético, ou seja, totalmente diferente, né, de um homem mentiroso, cara de pau, que usa a televisão para fazer qualquer tipo de jogo sujo. Falemos, para concluir esta edição, de verbas para o Centro Diabético. Vamos começar deixando claro, para não haver dúvida, se foi o Marconi Perillo quem pediu para os deputados ou se foi Jorge Cajuru. Eu quero o testemunho de cada um aqui, para ver se cada um vai mentir como Marconi Perillo ou vai ser honesto, como vocês acabaram de ver nos depoimentos de José Eliton e Leonardo Vilela. Vou começar pelo deputado Manuel de Oliveira sobre a emenda que ele conseguiu de R$300 mil. No ar. Quando eu vi essa informação, eu falei, o Jorginho fez um gol de placa. Porque na realidade se preocupa com tanta coisa, e por que se esquece a diabetes? Aí ele veio, trouxe o projeto, é um projeto super aceito, uma ideia que é para o Brasil inteiro, não é para Goiás, isso aí é importantíssimo. Quantos mil diabéticos serão salvos num projeto dessa natureza? E mais ainda tem que se considerar, quantos gordinhos ou gordões vão emagrecer, vão ter uma vida saudável e eternamente estará agradecendo o Cajuru por essa ideia. É verdade, Mané. São as cirurgias bariátricas já feitas 86 e 32 diabéticas. E quarta-feira agora, 9 horas da manhã, dia 27, a inauguração oficial do Centro Diabético de Goiás, o primeiro do Brasil, na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas. Fui atrás também de quem? Quem ficou correndo atrás, dedicando dia e com prazer, porque era uma questão de honra para mim, é um filho para mim, eu que não tenho filho, é um filho o Centro Diabético. Deputado Lincoln TJ, vamos ver o que ele fala, se ele vai mentir como Marconi Perillo ou vai dar o crédito verdadeiro, no ar. Olha, eu na verdade quero cumprimentar o vereador Jorge Cajuru pela iniciativa. Nós estamos vivendo uma encruzilhada política no Brasil, todos nós sabemos a dificuldade que o brasileiro passa e como as instituições estão desacreditadas. E a gente vê o vereador Jorge Cajuru caminhando na contramão disso. É uma pessoa que se desproveu de toda e qualquer situação política e a gente vê que é uma pessoa do povo que está no poder. É uma pessoa que cobra e que tem buscado fazer diferença nas áreas que ele atua. Não foi diferente do Centro Diabético. Quando ele apresentou essa proposta para minha esposa, a vereadora Priscila, que é amiga dele, colega, logo ela me apresentou essa proposta e eu gostei muito. Eu sou presidente da Comissão de Saúde aqui na casa e a área que eu mais atuei em todo o meu mandato, 95% das minhas emendas foram destinadas na área de saúde. E assim que eu tive a oportunidade de ouvir do vereador Jorge Cajuru a proposta do Centro do Diabético, o que abranger, como ia funcionar, não tem como você não se apaixonar. De cara nós levamos isso, apresentamos isso para o governo do estado também, que se demonstrou bastante sensível, mas eu quero reconhecer aqui a iniciativa.
Quero parabenizar o Cajuru por entender que a diabetes hoje, essa doença é uma doença que atinge milhares de brasileiros e é uma doença que, se não for combatida e não for trabalhada, a gente sabe que ela pode se tornar muito pior e muito mais cara. É muito mais barato você prevenir a diabetes do que tratar a diabetes. E hoje nós sabemos que já existem procedimentos cirúrgicos, já existem coisas que podem ser feitas para não só prevenir e não só remediar, mas também com a cura. E foi através do Centro Diabéticos, iniciativa do vereador Jorge Cajuru, e eu quero cumprimentá-lo por isso, por ter essa sensibilidade, por ter esse compromisso. Foi um dos poucos compromissos que ele fez na campanha. Nós sabemos, eu também tenho essa prática. O vereador Jorge Cajuru não é aquele de chegar e prometer, é aquela pessoa de chegar e fazer. E o Centro Diabético não é diferente. Foi uma promessa, infelizmente não houve muito suporte por parte do governo municipal, e nós conseguimos, junto com o governo federal e com o governo estadual, sensibilizar e tornar esse sonho realidade. Por isso eu quero parabenizá-lo. Essa emenda de R$600 mil para custeio do Centro Diabético foi fruto dessa história, por conhecer o trabalho, conhecer a seriedade do Cajuru, que nós colocamos também, e principalmente por saber da sensibilidade, da necessidade que a nossa população tem de ver um sonho como esse realizado. Por isso, vereador, parabéns, continue na sua luta, honrando a votação expressiva, o vereador mais votado da história de Goiânia até hoje. Continue honrando os votos que você recebeu, e eu sei que você tem um futuro brilhante pela frente, que Deus possa pagar e possa te abençoar tudo isso que você tem feito pelos goianienses e por todas essas pessoas que sofrem dessa doença e vão ter onde bater hoje, onde procurar ajuda. E vale destacar, é o primeiro do Brasil, é algo que já tem... Bom, recíproco, minha obrigação apenas, obrigado Lincoln TJ, obrigado Mané de Oliveira, total das duas emendas, R$900 mil. Quando ele fala governo do estado, ele conseguiu com José Ellington, não com Marconi Perillo. Portanto, Marconi Perillo não participou de nenhum centavo repassado para o Centro Diabético. Nenhum. Tanto que ele nem foi no dia da inauguração do centro cirúrgico, porque realmente ele não participa de absolutamente nada. Ele atendeu ao pedido dos vereadores do partido dele, não a mim, porque ele viu que era uma causa grandiosa, Centro Diabético, pensou em voto, né, e tomou aquela decisão, como sempre, demagógica, e não pensando em quase 1 milhão de vidas diabéticas em Goiás. Mas sentiram o que é ser sincero, honesto, verdadeiro, dar crédito a quem merece, não mentir, não usar uma criação de outro parlamentar para se beneficiar, para se propagar de forma calhordamente mentirosa. É triste. Agora, vem o quê? A verba federal, com o deputado federal Daniel Vilela, com o ministro da Saúde, com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. São 6 milhões em 3 pagamentos, mês a mês, o primeiro já agora, na semana que vem. Portanto, esse Cajuru exclusivamente, que correu atrás, que foi atrás deles, né? No caso do Daniel Vilela, eu fui atrás dele, ele me telefonou para confirmar. Então, graças a Deus, de minha parte, 6 milhões eu consegui de verba. E as verbas do Estado, do dinheiro do Estado de Goiás, 2 emendas, R$900 mil. Portanto, são 6 milhões contra 900. Portanto, eu não dei prejuízo nenhum, não prejudiquei o orçamento do Estado de Goiás em rigorosamente nada. Veja a diferença, 6 milhões para 900. E assim mesmo, eu sempre vou agradecer ao governo do Estado de Goiás, nas pessoas de José Ellington e de Leonardo Vilela, mesmo com todas as divergências políticas que eu tenho e que elas continuarão a vida inteira. Para fecharmos de vez, ainda nessa entrevista na Record Goiás, ele voltou a mentir sobre processos contra Jorge Cajuru. Olha a barbaridade que ele disparou, e na própria declaração dele, ele mentiu. Faltou na Record ali um jornalista com coragem, ou uma jornalista, para dizer: o senhor está sendo contraditório. Ou seja, para não falar o senhor está sendo mentiroso, o senhor está sendo contraditório. Prestem atenção para o Fineza no ar. Eu tenho um processo por calúnia, difamação, mentira, ganhei na justiça, só que não foi pagou, porque vendeu a rádio, a minha ação era contra a rádio, e quem comprou a rádio me pagou metade do dinheiro, eu estou dando para instituições de caridade. Olha aí, primeiro,
Veja como ele gosta de dinheiro, né? 50% ele botou no bolso dele, hein? E os outros 50%, segundo ele, queria provas, deu para uma instituição de caridade. Olha onde ele mentiu. O senhor nunca me condenou, eu nunca perdi processo para o senhor. Eu, Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser. Quem perdeu foi a minha ex-Rádio K do Brasil, senhor. E eu nem estava aqui, eu já estava em São Paulo. Esse processo é de 2002. Eu estava em São Paulo desde 2000, quando eu vendi a rádio para o José Luiz da Atena e para o Jorcelino Braga. O senhor processou a Rádio K do Brasil. Realmente o senhor ganhou o processo, mas não do Cajuru, pessoa física. Então, mais uma mentira descarada que o senhor, no próprio depoimento, acabou sendo contraditório, repito, para não dizer mentiroso. Para encerrar de vez, faltou apenas a palavra do deputado federal Daniel Vilela sobre o custeio do centro diabético em 3 pagamentos de 2 milhões, 6 milhões, como ele prometeu, como eu o procurei e como ele me telefonou no ar. Acho que esse centro diabético vai ser algo fantástico e foi quando eu te liguei para tentar colaborar para que a gente faça lá um local de referência, né, para poder atender todo o estado. E a gente sabe que tudo isso tem muito custo, né? E se a gente não somar esforços, buscar aí todas as pessoas bem intencionadas, que querem colaborar, que querem contribuir, isso não sai do papel ou tem um atendimento muito precário. Então, eu tive lá no Ministério da Saúde, como te falei antes dessa nossa conversa aqui, e acho que nós vamos conseguir rapidamente viabilizar um recurso para que você possa reformar completamente, equipar com todas as necessidades lá e transformar no centro adequado. Esse negócio é o bicho e muita grana vai rolar. E muita grana vai rolar. Nosso dinheiro que tava sujo na cachoeira vamos lavar. Nosso dinheiro que tava sujo na cachoeira vamos lavar. Cachoeira, vamos lavar. O rolo novo pede licença pra passar. O rolo novo, tem muita gente pra entrar. Obrigado, então, ao deputado federal Daniel Vilela, além dos ministros da Saúde e das cidades. Agora, última nota. Prestem atenção, porque esse assunto chega. Não quero nem falar. Acredito, comentem à vontade, que mais provas do que essas não existem. É o enterro político de um mentiroso por 20 anos do governo de Goiás, que destruiu o Estado. E veja como ele destruiu o Estado. Agora que ele saiu, porque depois que sai é mais fácil, até o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, publicamente, vem, através de uma sessão realizada ontem à noite, e deixa claro que Marconi Perillo quebrou, faliu o Estado de Goiás e deixou um abacaxi na mão do José Wellington.
sendo sacana, traíra com seu amigo e com seu vice. Atenção, servidores públicos, a notícia é ruim. Pasmem o que vai acontecer. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Saulo Mesquita, relator das contas do governo, ao comentar na sessão de ontem o balanço do primeiro bimestre deste ano, suas palavras foram as seguintes, aspas, entendo que é papel dessa corte levar ao conhecimento do executivo os problemas que foram encontrados, porque são graves realmente. Se não houver limitação de empenho, se não houver contingenciamento, o horizonte que se afigura não é favorável. A tendência é o fechamento das contas ao final do ano com muita dificuldade. Dificuldade, inclusive, para a quitação da folha de pagamento de milhares de servidores públicos no estado de Goiás. Então, este é o momento para que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás possa exercer o seu papel e levar ao Executivo a necessidade de correção de rota. Espero que consigamos chegar a esse desiderato. Fecha aspas. Quebrou, faliu ou não faliu o Estado de Goiás? Entenderam como ele deixou para o seu sucessor? Não preciso dizer mais nada. Só com muito prazer, agradecidíssimo.